Fala galerinha, sejam bem-vindos. Esperando o Cal entrar aqui. Nossa live seria às 9 da manhã, mas eu só lembrei ontem que eu tinha dentista às 9. Minha cabeça tá terrível. Aquela fala, tá ficando velho. E hoje a gente vai desenrolar o que o Cal começou a falar. Foi ontem? Foi ontem ou antes de ontem? Sobre o batismo. O assunto hoje vai ser bom. Ele entrou aqui. Deixa eu chamar. E aí, mano? Bom dia, flor do dia. Bom dia. É hoje que eu vou chutar a Santa dos Evangélicos, mano. Quero só ver. O pessoal já animado. Eu já recebi alguns feedbacks aqui. Segundo os nossos amigos aqui, a Síria e a Palestina já estão. Israel e Palestina já estão. Já mirou o míssil aí, né? Já virou um mito. Ó, o Adriano Rente tá aí. Ô, Adriano. Legal, um Fera abraço, capa. cara. Abraço, irmão. Olha só, você começou a raciocinar no final da live e como já estava adiantado, não deu para você fechar todo o raciocínio. Começa e fecha todo o teu raciocínio sobre o batismo e o que tu acha que é essa verdade inspirada em alguns assuntos da fé, que são símbolos essenciais ou sacramentos e tal. Que tal você começar me dando 5 razões para alguém ser batizado? Que tal começar dando 5 razões para alguém não ser batizado? Então, fechou. Da onde surgiu a ideia do batismo? As pessoas pensam que foi em João Batista. Então, deixa eu só recapitular aqui. A pauta é sofisma, tá? Estou explicando sofisma, não batismo. Batismo não entra em questão aqui, porque eu creio que, na verdade, tanto faz se tem que batizar ou não. De verdade, tanto faz. Na minha igreja eu não tenho a prática do batismo, a menos que a pessoa peça para ser batizado. Batismo hoje virou um meio de credenciamento para você conseguir ter o dízimo de uma pessoa, em muitas realidades. Muitas igrejas hoje, o batismo é a porta de entrada. Você não é parte da igreja enquanto você não for batizado. Mesmo que você já está lá 5 anos servindo, tocando no louvor, cantando. Da realidade que eu vinha, a gente convertia as pessoas no sábado, e as pessoas se envolviam, a gente discipulava elas por 5 anos. Depois de 5 anos, por alguma razão, ela se batizava e as velhinhas da igreja falaram: bem-vindo à igreja, agora você faz parte da família. Mas essas pessoas já estavam 5 anos entre a gente. Então, o que eu analisei? Que o batismo é o meio efetivo de você continuar sustentando a ideia do dízimo. Porque normalmente você vincula o dízimo ao batismo. E o batismo é o princípio da membresia. Quem é membro tem que batizar. Por isso essa ideia subsistiu e chegou até nós, senão ela já tinha ficado pelo caminho. Então, o batismo é uma ideia rentável, em primeiro lugar. Segundo, batismo não é uma ideia de João Batista. O batismo, a primeira ocorrência de batismo na Bíblia, ela já começa em Noé. Não sei se você conhece esse texto aqui, mas há quem pense que batismo começou ali em João Batista, mas na verdade a ocorrência do batismo já começou em Noé. E batismo é uma prática muito antiga. Em todas as seitas e religiões você tem a prática do batismo, inclusive o paganismo. Você é batizado na capoeira, você é batizado no saravá, na macumba, no umbanda, você é batizado nas tribos africanas. E o princípio judaico por trás disso era que as pessoas se batizavam na pessoa. Uma se batizava na outra. Então, por isso que é batismo de João Batista. Quando eu me batizo, eu estou me batizando a João Batista. Eu estou me batizando a alguém. Uhum. E aí, deixa eu só pegar aqui o texto.
minha internet não está atualizando aqui. Mas aí eu vou explicar o conceito grego de batismo. Quando a Bíblia fala de batismo, a ideia de batismo, ela no original significa bapto, tá? Então, a ideia de batismo não é baptizo. Então a gente nem baptiza. A gente faz bapto. O nome é errado. E o que era bapto? Bapto era um conceito filosófico antigo, onde você pegava o picles, lavava ele, certo? E uma vez que ele era lavado, o picles saía limpo. Só que era uma tentativa cosmética de você purificar alguém. Esse é o conceito da palavra bapto, que é o batismo em português. Quando você olha a palavra batismo em português significa bapto. Aí vem Jesus e pede para ser baptizado. E aí que João não entende nada. Porque o conceito do batismo não cabia para João. Então, Jesus ele chega e fala, não, João, a fim de que a justiça se cumpra, me batize. Deixa eu... minha nota não está abrindo aqui. Só um minuto. Batismo. Aí. Então, a perpetuidade do costume de batismo nas águas até hoje é uma das maiores provas que a igreja não entendeu redenção, justificação e santificação na vida humana, na morte e na ressurreição de Cristo. Ainda nós não entendemos a profundidade da obra da cruz. A cruz mudou a ideia de batismo. Por quê? Mateus 3,13 diz, então Jesus veio da Galiléia para ser batizado por João. Porém, João tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti. E tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixa assim por enquanto. Convém, deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E aí João concordou. Essa justiça aqui, os pastores, tudo que eles sabem sobre essa palavra, é que a justiça é o seguinte, se até Jesus foi batizado, você também tem que. E não tem nada a ver com isso. Cumprir a justiça de Cristo é entender que se João não viesse sendo batizado hoje, se João visse a gente sendo batizado hoje, ele ia falar, meu, o que estão fazendo? João estranharia a gente sendo batizado hoje, assim como ele não entendeu o batismo de Jesus. E aí Jesus estava pedindo para ser bapto, não baptizo. Aí vem o segundo batismo, que é a palavra bapto, baptizo. Baptizo é o conceito grego de você colocar, imergir o picles dentro de um estado onde ele é conservado. Então, esse picles aqui, ele é corruptível. Esse picles aqui, ele está um tempão aqui, ó. E ele não se corrompe. Por quê? Porque ele está baptizado. Aqui ele está só bapto. Aqui ele está limpo por fora, mas ele é corrupto por dentro. Isso era antes da cruz. Por isso que a cruz, ela nos deu uma condição de baptizo. E hoje nós estamos em Cristo sendo incorruptível. A nossa morte se deu pelo batismo de Cristo. Então, o que eu entendo hoje? Congregar vem da palavra pertencer. Aqui você não pertence. Aqui você não congrega. Mas aqui você pertence. E quando nós estamos falando de quem crer e for batizado será salvo, nós estamos falando que esse batismo é baptizo e não bapto. Então, é impossível alguém crer e não ser batizado. À medida que eu creio, é a medida que eu renasço para uma nova vida. E essa nova vida é a medida que eu sou batizado no corpo vivo orgânico de Cristo. Por isso que a minha incorruptibilidade está no que Ele é em mim, não no que eu sou para Ele. Então, deixa eu ver aqui o texto. Na verdade, não atualizou minha nota no computador, está no meu celular. Mas eu vou...
Só um minuto. Aí. A galera tá Então, falando aqui, eu não estou entendendo nada dessa história de picles, mas é o exemplo histórico, gente. Daqui a pouco, quando eu começar a falar, um médico e filósofo grego chamado Nicander. Então, essa parábola do picles é a maior história para você conseguir explicar o que o Cal está explicando, que é fantástico, né? Então, porque na verdade a são galera pessoas está que leem. perdendo a linha de raciocínio, eu acho, porque é isso que eu sempre falo, né? A gente foi adestrado e não discipulado. Então, essa questão do picles cru ser lavado, ele permanece corruptível. E do picles em conserva, como ele mandou, não, ele entrou em um estado permanente de mutação. É isso que está em Cristo. Então, em João Batista, você é o picles cru lavado. E o picles em conserva é a sua condição em Cristo Jesus. Mas continua, Cal. Então, na verdade, quem não entende nada é porque lê a Bíblia em português. A Bíblia em português não é bíblica. A Bíblia precisa ser lida nos escritos originais. E hoje o caminho mais simples para isso é, no mínimo, ler ela com o dicionário de Strong. No mínimo. É o básico, assim. De Strong ainda é limitado. Mas quando a gente está falando de picles aqui, a gente está falando da palavra original, da palavra batizo no grego. Então, Noé, a Bíblia diz em 2 Pedro que Noé foi batizado. O batismo de Noé. Nos dias de Noé, 8 pessoas passaram pelo batismo. Então, essa ideia de batismo ela já é antiga. Aí, a segunda ocorrência bíblica já é o batismo de Moisés. O primeiro está não abre aqui. Deixa eu... Oi, Ó, o travou? primeiro texto é de 1 Pedro 3,20. 1 Pedro 3,20. Olha o que o texto diz, 1 Pedro 3,20. Muito interessante isso aqui. Pouca gente sabe. Os quais, no outro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Então, aqui é o batisma, é o batismo de submersão, de calamidade. O batismo de Noé já prefigurava salvação, remoção da e aí o texto continua, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Cristo. Aí tem o segundo batismo, que é o batismo de Moisés. O batismo de Moisés fala de 1 Coríntios 10, 2. E olha que interessante, é tudo Novo Testamento. 1 Coríntios 10, 2. Vou ler para vocês. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Nossos irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e tendo sido todos batizados. E aqui a palavra é batizou. Lá era batisma, aqui é batizou. E aí a história ela vem onde Deus está o tempo todo tendo que limpar o homem por fora. Deus está tendo o tempo todo que limpar a corrupção, só que de um efeito que precisava de manutenção. Moisés, Noé, Abraão, Davi, Samuel, profetas, Isaías, Jeremias, Jesus não, o tempo de Jesus, João, os 12 apóstolos, nenhum deles podia ser batizado no corpo. Então hoje na Bíblia, quando a gente fala de batismo, a primeira coisa que as pessoas lembram é da água. E essa é a estupidez dos nossos dias. Por quê? Porque o batismo na água encerrou quando veio o batismo com o Espírito Santo. A limitação do batismo na água são igrejas que até hoje elas resistem ao batismo com o Espírito Santo porque elas são incrédulas quanto a crer que aquele que crê é batizado. Só que elas precisam
ver. Elas precisam ver. Se não foi na água, não é a verdade. E para mim hoje o batismo na água, ele é um ato simbólico, ele é profético, ele é um monte de coisa. Só que ele também para mim é um cone no caminho dos pequeninos. É um cone no caminho dos pequeninos. E a Bíblia diz, não impeçais que os pequeninos venham até mim. Para mim o batismo hoje em muitas realidades tem sido uma causa da resistência de pessoas que desenharam tanto uma história com o batismo que o cara fala, putz, se eu for na igreja com a minha avó vai querer que eu faça um curso, vai querer que eu me vista de branco, vai querer que eu fale na frente da igreja, vai querer que eu vire membro, vai querer que eu dê o dízimo. E eu percebo quantas pessoas resistem ao cristianismo por conta da proposta do batismo como religião. Muitas pessoas. Cara, o batismo ele é tão estúpido a ponto de excluir alguém da comunhão, da ceia, porque não é batizado. Outro dia o meu pastor ele foi pregar numa igreja Assembleia de Deus em São Paulo, enorme. Passou 3 dias pregando. Quando ele estava sentado no sinédrio ali, aí o cara começou a ministrar a ceia, chegou no ouvido dele e falou, pastor, você não se importa não, mas aqui a ceia é só pro corpo da igreja. E aí ele olhou pro cara e falou, tudo bem, pastor, quando a ceia for do Senhor, eu participo. O cara falou 3 dias numa igreja e no dia da ceia ele ficou fora da ceia, mano. E, cara, vamos falar a verdade, batismo é uma suruba, cada um fala e pensa o que quiser sobre. A igreja luterana vem e batiza criança. Aí vem a outra igreja e fala, não, só batizar a criança não serve, tem que confirmar. Não, e não só sobre isso, né? Sobre qualquer assunto é uma suruba, né? Cada um pensa o que quer, né? Como quer, né? E graças a Deus que não é proibido pensar, né, velho? Sorte nossa. Só que aí eu fui parte de uma igreja que seguramente é a igreja mais influente do mundo. Seguramente. Não é a mais popular, mas seguramente é a mais influente do mundo, chamado Exército de Salvação. Ela aparece nos filmes, ela é uma fundação de William Booth. William Booth foi um missionário, um pastor, que fundou um exército de salvação onde existe uma graduação. Eu cheguei a ser jovem soldado dessa igreja, frequentei por 7 anos. Meus irmãos foram cadetes locais, tinha subtenente, tenente, tinha até o quartel-general em São Paulo. Essa igreja, todo lugar que tem uma tragédia, essa igreja chega primeiro. Salvation Army. Você já deve ter visto isso em vários filmes. Né? Nos filmes, ela aparece como elemento de um filme. E hoje você vai para Londres, se você não tem o que comer, só procurar o Exército de Salvação. Você vai para qualquer lugar da Europa, você vai encontrar o Exército de Salvação. Você vai aqui em Curitiba, você vai encontrar. Começou a travar, Cal. Voltou. Minha conexão tá meio ruim aqui. Acho que é a minha, né? É a sua. Então, essa igreja nunca batizava. E eu vou te falar a verdade, foi uma resposta da minha infância que eu só encontrei depois de velho. Uma igreja cujo evangelho é justiça, alegria e paz. Sempre traduzido em serviço. Você entra num culto, você vai ver todo mundo fardado. Existe graduação. Você anda aqui com o selo. E essa igreja não batiza e eu não entendia por quê. Eu não entendia assim, nossa, mas essa igreja não é igual aos outros. Só que a gente batiza uma pessoa na igreja, mas a gente não coloca ela pertencente à congregação do corpo vivo de Cristo na terra. Hoje o batismo ele segrega, ele localiza a pessoa mais geograficamente do que introduz ela no corpo místico de Cristo sobre o mundo. Então, aí eu pergunto, mas Carl, você é contra o batismo? Claro que não. Para quem crê, é uma obra viva. Para quem não crê, não passa de um banho, uma obra morta.
E aí onde você falou uma coisa sobre relativização de outros ritos, símbolos. E é verdade. Casamento não existe. Ah, eu vou sexo antes do casamento. Não, não existe. Transou, casou. No fundo, Então, tudo que inventaram depois é mercado, né? tão ferrado, hein? Tão casado com os 50. Viraram legião. Se as pessoas aprendessem isso, elas paravam de dar igual cachorrinho. É isso aí. Paravam de transar. Porque eles não entendem a profundidade do sexo, por isso eles se dão em casamento. É isso aí. Então, quando Deus ele criou Adão e Eva e falou, deixa o pai e mãe e se une a sua esposa, ele não falou, passa ali no cartório e assina. Deus não tinha cartório. Então, o cartório ele é importante, é muito importante, só que ele não é mais real do que o homem conhecer a sua mulher. Então, o lugar de casamento é dentro de um quarto. E as pessoas estão casando sem querer ter sido casada. E aí, quando vão casar, elas não se dão conta que já casaram. Por isso, não vem sentido no casamento. Então, eu acredito que hoje o nosso cristianismo ele é muito cultural e pouco espiritual, no sentido da fé que enxerga através do que não se vê. Eu sou um com minha esposa. Como que eu provo isso? Não provo, não tem como provar. Só o fruto disso que pode dizer para as pessoas que eu sou um, mas não sou um. Eu sou dois. Só que aquela ação de conhecer a mulher, a intimidade, a troca de fluidos, ela me funde em uma só carne. E assim eu entendo o batismo. O batismo é coisa linda, maravilhosa. É emocionante. Eles até fazem fundo musical. Você sente um calafrio, um comichão. A água é quentinha. Você começa a chorar quando você fala do teu pecado. E tudo isso é muito real. Só que se eu me batizo, eu estou dizendo que eu continuo crendo que o pecado está sobre mim. E o pecado não está mais sobre ninguém, na humanidade inteira. O corpo do pecado foi destruído. João falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui pecado não é pecado. Aqui é hamartia. Quando a gente lê a Bíblia em português, pecado é pecado. No original, pecado significa hamartia, hamartano, hamarteno e hamartolos. O cara que ele fica reduzindo o pecado à atitude pecaminosa que ele tem, ele não faz ideia que pecado era uma potestade que reinou de Adão até Moisés. Pecado era uma potestade, era um principado. Ele matava quem não queria morrer. Através de pandemias, através de catástrofes naturais, através de terremotos. E as pessoas perguntam, por que antes as pessoas morriam, Deus fulminava, e hoje não? Por causa da obra de Cristo. Então, o batismo, ele é a intersecção entre a justificação própria, a justiça própria, onde eu preciso ser aceito pelo que eu faço, até o Espírito ser derramado sobre toda a carne, e agora aquele que crê com a boca, confessa a respeito de salvação, e com o coração crê para a justiça. E hoje eu escutei um cara falando assim, o batismo é a condição para o evangelho. Putz, irmão. Se batismo é a condição para o evangelho, estamos fritos. Mas dentro dessa lógica do crer, confessar, acatar o que foi feito, dentro da lógica que o pecado foi tirado do mundo. Então todos são salvos? Como? Todos são salvos? Pela Todos são inexistência do salvos. pecado? Todos são salvos. Como? Mas não são eternos. Salvação não é ter a eternidade. Então Jesus, quando ele veio para o mundo, a Bíblia diz, eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para perdoar o mundo, para salvar o mundo. Certo? Jesus falou, eu não vim para condenar, vim para salvar. Se Jesus falhou na missão, o mundo não está salvo. Mas se Jesus cumpriu a missão, o mundo está salvo. Só que salvação é uma coisa, eternidade é outra. A questão é que inferno não é um lugar que nós vamos. O inferno é um lugar de onde nós fomos tirados. Nós saímos do inferno. No inferno nós já estávamos condenados, mortos em delitos e pecados.
condenados à perdição eterna. Jesus ele falou: quem crê em mim passou da morte para a vida. Quem não crê já está condenado. Então essa história, pastor, meu filho vai para o inferno. Mas se o pecado não existe, por que está condenado? Então, antes de Cristo, não está condenado mais. Jesus ele falou isso debaixo da lei. Ele vivia. Então ninguém se arrepende depois de Jesus. Crer é arrependimento. Arrependimento não é remorso. E se não crê? Quem não crê não é. Quem não crê não tem. Mas o pecado não existe, macho. Se o pecado não existe, não tem condenação. Mas arrependimento não tem relação com o pecado. Arrependimento significa mudança de mente. Eu pensava assim. A gente fez uma nova live sobre o batismo. Agora a gente tem que fazer uma nova. Que loucura, mano. Assim, fala mais para ver se eu alcanço o raciocínio. O pecado não existe. Eu tenho que me arrepender. Do quê? Todos estão salvos. O que é salvação e o que é eternidade? Então, quando Adão conhece o mal, Deus ele falou: não coma da árvore do conhecimento do mal. Certamente morrereis. Adão era alma vivente. A ideia de morte entrou na terra quando Adão conheceu o mal. O problema de Adão não foi que ele desobedeceu. O problema de Adão foi que ele conheceu o mal. Adão desobedeceu. Não, ele conheceu o mal. É mais grave, é mais literal. E o mal significa penes, ponas e poneiros. Essa é a palavra original para mal. Mal aqui não é mal com U. O mal do bicho-papão, o mal do ladrão, o mal do acidente, o mal... Não, é mal com L. E o mal com L foi o que Jesus falou: mas livra-nos do mal, que é penes, ponos e poneiros. Quando Adão conheceu o mal, a Bíblia diz que a morte entrou na terra. Adão, sendo alma vivente, ele era um ser eterno, ele não era espírito. O espírito estava no ambiente. Por isso o ambiente era perfeito. Só que Adão era alma vivente, ele tinha uma psique com uma grande massa, que é o corpo. Era um corpo com uma ânima, uma alma. Quando ele conhece o mal ele corrompe a psique. Ele foi corrompido na mente, certo? Uhum. Deus ele vem e manda expulsar. Expulsa o homem do paraíso, do jardim. Aí a religião vem e fala assim: o pecado separou Deus do homem. Mentira, nunca. É impossível o pecado separar Deus do homem. Porque na verdade quem foi atrás do homem foi Deus. Adão, cadê você? E aí Deus ele fala: tira o homem do jardim, porque nesse mesmo jardim existia uma árvore da eternidade. E ele não podia tocar na eternidade. Senão ele permaneceria morto eternamente naquele estado. Aí Deus ele tira do jardim para privar da eternidade. Ou seja, o homem perdeu a eternidade. Aí a história continua. Eclesiastes diz: e eis que ele plantou a eternidade no coração do homem. Então, se ele plantou, é porque em algum momento o homem perdeu a eternidade. E aí vem Jesus. Quando Jesus ele vem e traz a ideia da cruz, a cruz não tem nada a ver com perdão de pecados. Não, porque Jesus perdoou o teu pecado. Não. Perdoar pecado foi feito colateral da cruz. A centralidade da cruz é que ele nos devolveu o direito eterno de ser. Então o homem ele falou todos entrarão nesse lugar? Não, só os que creem. Só quem crê recebe a eternidade. Por isso, a igreja salvou mais pessoas pelo medo do inferno do que pela expectativa da eternidade. Mas ainda está confuso para mim a questão de salvo e eterno. Deixa eu voltar então. Só mais um pouquinho você vai pegar. Tá. Então, quando Deus, Adão, pega essa. Quando Adão ele come do fruto, Deus ele falou: do pó você veio, do pó você voltará. Adão pecou, certo? O cara que inaugurou a ideia de pecado no mundo não foi condenado ao inferno. Por que Deus não falou: você vai para o inferno? Hoje eu não creio que alguém vá para o inferno. Não creio. Só que eu não estou dizendo que todo mundo vai para o céu. Não vai. Eu creio que para aqueles que não creem, o fim é a terra. Do pó você veio, do pó você voltará. Por quê? Porque Paulo ele falou que o primeiro Adão é alma vivente. Mas o último Adão é espírito vivificante. Se essa ideia de inferno que desenharam para nós é verdade,
existe vida eterna fora de Jesus. Porque eu preciso ser eterno para ir para o inferno. Só que Jesus, ele falou, eu sou o pão da vida. Quem come de mim vive eternamente. Quem não come, do pó veio, do pó voltará. Só que nós estávamos condenados no pecado de Adão ao inferno. A perdição eterna. O inferno existe. Eu não estou falando que o inferno não existe, como o Rob Bell falou. Não, o inferno existe. Foi feito para Satanás e seus demônios. O arquiteto é Deus. Eu creio que até foi Deus que criou o inferno. Só que esse inferno que a humanidade era para estar condenada, Jesus desceu até lá e pegou as chaves do inferno. Então, se alguém foi para o inferno, é porque Jesus foi o carcereiro. Só qual que é o mistério da cruz? Na 3ª hora da tarde, a Bíblia diz que o véu se rasgou. Jesus, ele sai e ele vai aonde? Ele desce no inferno. A cruz não salvou só os que vieram depois dela. A cruz salvou todos aqueles que estavam antes dela, irmão. Foi isso que Jesus fez no momento da crucificação. Ele desce e pega as chaves da morte. Ele pega as chaves do inferno. Ele salva os que estavam no inferno. O inferno era real. Só que a obra de Cristo impediu esse projeto. A cruz de Jesus atravessou. E aí hoje, eu entendo o quê? Que Jesus, ele salvou a todos. A Bíblia diz que Deus reconciliou consigo mesmo o mundo, não a igreja, não os salvos. Então, salvação significa assim, ó. Porque Adão pecou, todos nós estávamos em pecado. Condenados. Sentenciados à morte eterna, ao inferno, à perdição. Aí Jesus vem e salva a gente. E essa salvação é trazer para o neutro. Não é dar a eternidade para nós. E aqui que o universalismo ele para pelo caminho. Porque o universalismo fala o seguinte, está todo mundo salvo. Não. Se porque Jesus é justo, todo mundo é justo, isso é tão injusto quanto todo mundo ser pecador porque Adão pecou. Oxe, mas não é isso que tu tá falando? Que não tem pecado e todos foram salvos? Não. Salvos da condenação eterna. Vamos voltar um passo atrás, então. Entenda pelo caminho do seguinte. Deus não existe. Isso já virou óbvio para todo mundo. Os ateus estavam certos quando eles falaram que Deus não existe. Porque tudo que existe foi criado. Então qual que é o nosso problema? Que o ser humano, Deus não existe porque ele é. A primeira definição de Deus é eu sou. Não tem nome. Ele aparece para Moisés, fala para Moisés libertar o povo, e Moisés fala, mas quem que eu vou... A sarça ardente, e Moisés fala, mas quem que eu vou falar que me enviou lá? Não, fala que o eu sou te enviou. Aí a pergunta é, eu sou quem? Eu sou o quê? Na minha leitura é, eu sou o que você quiser. Ele é a unha que cresce na mão, é o cabelo que cresce na cabeça, ele é o bezerro que faz, ele é o que está no bezerro, ele é tudo em todos. A Bíblia diz que ele é tudo em todos, ele que dá o crescimento. Ele é a macieira que sai de dentro do botão da flor. Deus é a vida na matéria. A vida de Deus está na criação. Só que Deus, embora ele não exista, ele é. O eu sou. O ser humano que nasce hoje, ele só existe, mas ele não é. E o que é da eternidade é quem eu sou, não em quem eu estou. Por isso, quem crê passou da morte para a vida. Ainda que morra, ele é eternamente. Quem pode ser eternamente? Quem é espírito. A única coisa eterna é espírito. Por isso, Paulo ele fala, a ninguém mais olhamos segundo a carne, mas segundo o espírito. A ninguém mais. Mas se eu não me torno eterno como ele é, e seremos uma família, eu não fui salvo de nada. Vou entrar no limbo? Não, a gente já foi salvo. Salvo da condenação. A gente não tinha esse direito. Mas você está falando de poesia, não de consequência. Porque se eu fui salvo, eu me torno eterno, macho. Vai. Romanos 8, fala o quê? Não. Predestinados para serem conformes à imagem do seu filho. Então, não. Esse mundo hoje, o teu vizinho aí da frente que não é crente, ele só vive uma vida em paz boa ali
porque ele é salvo. Esse cara era para estar em tormenta, ele já estava condenado. A obra de Cristo tirou a condenação do mundo. Só que entenda, me salvar de onde eu pertencia não me dá o direito de adentrar onde eu não escolhi estar. Então, receber a gente não está tendo, nas suas conclusões teológicas, não é uma confusão de terminologia entre eterno e salvo? Porque se o cara foi salvo, ele foi salvo em vida, mas não é salvo depois da morte? É que aí é o ponto. A gente não vai ser salvo, a gente já foi. Isso é graça. Graça é entender o Mas seguinte, isso é o já e o ainda não. Na teologia a gente discute muito isso, né? O já. Que é onde eu consigo me linkar a você teologicamente às vezes. O que é o já? Está feito. Por exemplo, você fala da perfeição e da santidade plena já conquistada. Somos perfeitos. Isso na teologia é o que a gente pode chamar de já. O que na teologia a gente chama de ainda não? Não sou. Porque caminho para esse lugar do testemunho de Deus. O que Deus fala ao meu respeito na conquista da cruz, por exemplo. Linkado a você nessa sua fala, Paulo, em nenhuma vez nas suas cartas, nos chamou de fato de pecadores. Chamou de santos, santificados, justos ou justificados. Mas dentro da lógica do ainda não, que é a resposta que eu ainda não dei. Deus pensa algo sobre mim. Deus me olha por meio da sua conclusão. Consumei, não vou fazer de novo o que eu já fiz. Nisso que eu acho que é a sua confusão de termos, até para você ser interpretado, né, por aqueles que me seguem aqui, que talvez seguem mais um raciocínio reformado, teologicamente falando. Porque do eterno para o salvo, para nós ainda não está fazendo lógica esse clique, né? Por exemplo, o texto que você usou de João 3, lá 16, naquele contexto, quem crê será salvo, quem não crê já está. Então, ele não vai te colocar no inferno. Você já está no inferno temporal e, cara, talvez você vá para o inferno no conceito eterno. E na linha teológica mais clássica, inferno não é lugar de consciência. Haverá um juízo, mas haverá uma aniquilação. Então, isso do tipo assim, você foi salvo, você foi condenado, mas você vai ser eterno sendo condenado? Acho que você falou um pouco disso. Tipo, não faz lógica. Você vai ser eterno, assim como alguém que está com Deus vai ser eterno. Não, você não vai ser eterno. Então, a minha dificuldade na tua fala é salvo de quê? Salvo para quem? Salvo para onde? Se eu não vou participar da natureza de Deus eternamente. É isso que não está fazendo sentido. Primeiro que arrependimento e salvação não tem relação com o pecado. Eu não posso me salvar do pecado que eu não fiz. Só que porque Adão pecou, todos pecaram. E aí é o seguinte, um dia eu cresci e alguém falou assim, ó, você vai para o inferno, você está condenado. E aí a pergunta é, o que eu fiz para ir para o inferno? O que eu fiz para ser pecador? Nada. Aí a pergunta é, o que eu faço hoje para ser justificado? Nada. Assim como o pecado de Adão condenou a todos, a justiça de Jesus justificou a todos. Você não precisa crer para ter isso sobre você. O mundo está salvo. A questão é que o mundo não está na eternidade. E eternidade e salvação são duas dimensões de vida. Só posso ser eterno nascendo de novo. Quem não nasce... E aqui é o ponto, a gente precisa entender o seguinte. Jesus morreu por todos, mas ele só ressuscitou para aqueles que creem. Para quem não crê em Jesus, continua mortinho, mano. Então, mas na hora tá morto, mas está salvo. Essa é a confusão. Morto, mas está salvo. Está morto, mas está salvo. Por isso que o fim dele, na minha leitura, é a terra. É o pó. Mas não é um fim de condenação. Ele é alma vivente.
E quem vai ser Então, a condenado? condenação, São três classes de pessoas: o eterno, o salvo e o condenado, é isso? o salvo é a humanidade inteira, está salva. Não é que vai ser. Aqui que está a confusão. Alô, A travou redenção é aqui. a humanidade. Só que redenção não significa eternidade. Ser redimido não significa que eu sou eterno renascido. Eu creio que o não crente hoje, ele vive num estado de redenção. Porque não é sobre ele, é sobre a obra de Cristo. A ordem no caos, o novo e vivo caminho aberto para qualquer pessoa entrar, veio da obra de Cristo. Então a obra de Cristo me salvou naquilo que eu não podia me salvar. Eu não podia me salvar do pecado de Adão. Agora, eu ir para a eternidade, nascer de novo e ser espírito vivificante, e aqui eu vejo dois tipos de ser humano na Terra. Os que são alma vivente e os que são espírito vivificante. Aqui ele é uma psique num corpo, e aqui ele é um espírito num corpo. Eu não creio que nós somos espírito, alma e corpo. Essa é a bipolaridade gospel. Eu sou espiritual no meu espírito, mas eu sou fudido na minha alma. A minha alma é lixo, minha alma é isso, minha alma tem pecado, minha alma é um leão. Outro dia eu estava com um pastor muito conceituado lá em Rio de Janeiro, mentor seu, e a gente quase saiu na mão. Por quê? Porque quando eu cheguei nesse ponto da conversa, ele falou assim, ó, eu conheço aqui, ó, fulano de tal gosta de transar com 3 mulheres. Fulano de tal, eu me conheço, eu gosto de loira, eu gosto de transar de loira, com loira. Eu sou um leão amarrado no banquinho, Cal. Todos os dias eu preciso voltar pro banquinho. Eu olhei para ele e falei, irmão, me desculpe primeiro, mas minha esposa é loira. Segundo, eu não sei o que você está falando, irmão, porque só transei com uma mulher na vida. Eu não conheço esse cara dentro de mim. Não projete o seu passado naquilo que Jesus fez por mim. É fácil eu pegar o passado como drogado e falar que todo dia é uma luta, eu lutar contra as drogas e jogar isso no pecado que está em mim. Não, não é pecado, é mau hábito que você tem. É infelicidade que você teve de não ter pai, de não ter tido família e ter sido disfuncional a ponto de você talvez ter sexo ilícito, droga ilícita. Porque o pecado não tem a ver com Jesus, o pecado tem a ver com a inteligência. Antes da cruz, pecado era uma questão de espiritualidade. Eu precisava me espiritualizar porque a corrupção estava na psique. Todo ser humano antes da cruz era alma vivente, o primeiro Adão. Era psique dentro de um corpo. O pecado corrompeu a psique, não corrompeu o corpo. O corpo revelava a corrupção da mente. Quando a gente nasce de novo, se alguém está em Cristo, a Bíblia diz que ele é uma nova criação, não uma nova criatura. Se eu sou nova criatura, eu continuo sendo alma vivente, tentando me reformar. Mas assim, nova criação no original significa que se alguém está em Cristo, ele é uma coisa nova criada. Essa coisa nova criada é entender que Deus e eu somos um só. Nós somos um. Assim como uma prostituta, um homem se une a uma prostituta e se torna um corpo com ela. A Bíblia diz que nós somos um para com Deus. Assim como o homem que se une ao Senhor é um só com Ele. Se eu sou um com Deus, e aqui eu estou dizendo do Espírito vivificante, eu preciso entender que hoje minha nova identidade, a minha alma vivente está crucificado com Cristo. Já não é a alma vivente que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo, eu vivo pela fé. Só que só quem crê consegue viver pela fé. Quem não crê não vive. E agora eu preciso crer que Cristo em mim me torna puro, perfeito, santo, glorioso. Cristo em você é a tua perfeição. Enquanto a gente for um crente que não se enxerga perfeito, a gente nunca vai ser outra coisa se não for perfeito. Os pregadores, eles conseguem falar que Deus criou o mundo, olha que perfeição das aves, olha que perfeição das montanhas, perfeições, mas chega no ser humano, ele fala assim, ninguém é perfeito. Irmão, se ninguém é perfeito, Deus errou. Agora, uma coisa é dizer que eu não faço perfeito. Beleza, eu não executo perfeito. Nas minhas ações eu erro muito. Só que como eu não sou o que eu faço não me define.
Se eu fizer coisas lindas, maravilhosas, impecáveis, isso não torna alguém perfeito. Agora, se eu faço coisas que abominam a Deus, isso não me torna imperfeito. Perfeição, estou falando de criação, estou falando assim, ó, de obra, a coroa da criação. Satanás conseguiu colocar uma ideia na igreja que a coroa da criação, que é o homem, é imperfeito. E a Bíblia diz que assim como o homem se imagina, assim ele vai ser. Você nunca vai ser outra coisa enquanto você se enxergar imperfeito. Nós somos frutos da nossa imaginação. E essa é a sua definição tanto para quem Então, nasceu de novo, para quem não nasceu de novo. Quem não nasceu de novo, ele é corruptível. Ele não tem espírito. Ele é temporal. Ele não tem conexão com o fruto do espírito. Ele não tem condições de frutificar alegria, paz, longanimidade, fidelidade. Ele é alma vivente. Então, ter sido perdoado e o pecado não existir não faz esse cara viver a vida de Deus. Não faz e nem herdar a vida de Deus para a eternidade. Só que a ênfase da Escritura está na eternidade. A vida aqui é um breve pensamento. É como uma fumaça. E a gente está valorizando demais a vida aqui e desvalorizando demais a eternidade. A gente precisa devolver para as pessoas a glória do porvir. A gente precisa devolver no coração das pessoas a expectativa de falar, meu, você não pode perder. Você foi criado para ser eterno. Não existe glória na ressurreição de Lázaro se ele morreu 2 vezes. Então a gente está se concentrando demais na obra terrena das coisas, das pessoas, e de menos na obra eterna de Deus. E aí eu creio sim que a gente estava morto em delito e pecado. E pecado a Bíblia diz de hamartia. Hamartia não é atitude pecaminosa. Hamartia era o pecado que em Hebreus ele fala que ano a ano o corpo de animais cobria os pecados. Mas o pecado ele não era absolvido. Você levantava o tapete, o pecado estava lá. Por isso que era necessário, ano a ano, sacrifício pelos pecados. Aí Hebreus fala que agora, de uma vez para sempre incluiu eu e você. O corpo de Jesus removeu o pecado. Removeu. Por isso, João ele fala, vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que ele usou esse figurativo? Porque o Cordeiro dos homens só cobria o pecado. Cobrir não é remover. O sangue de Jesus não cobriu o pecado do mundo. Ele removeu. E se removeu porque o mundo pratica o pecado? Porque é hamartano, não é hamartia. Esse pecado em português é hamartano. O mundo não pratica hamartia. O Cordeiro de Deus removeu a hamartia do mundo. O pecado que você faz é hamartano. É uma atitude. É igual a árvore e o fruto. A gravidade de uma árvore é o fruto. O fruto é uma árvore. Existia uma árvore do pecado no mundo. E Jesus ele vem e corta essa árvore. E hoje a gente frutifica baseado na memória da lembrança que a gente tem de pecado. Por isso que eu acredito na vida sem pecado, irmão. Mas onde isso encaixa? Assim, ó, eu tenho um projeto aqui, eu estou servindo crianças estupradas de 10 anos. Como que isso faz sentido numa lógica dessa? Você acha que o problema é o estupro? Não, claro que não. Mas o tipo assim, sem a árvore não tem procedência esse estupro. Ele é um acidente de uma memória? Acidente de um homem que não nasceu de novo. Essa lógica de nascer de novo, tirar a natureza pecaminosa. Só que entenda, a tua conjectura ela faz sentido para o homem não renascido. Só que a partir do momento que eu renasço, eu sou outra coisa. Eu não posso mais fazer pontos. Mas se como um renascido tu não é outra coisa? Se o estuprador é o renascido, é só um erro de percurso. Aí eu digo que depois da cruz, no espírito vivificante, só tem um lugar do pecado tomar
tomar lugar na tua vida, que é no corpo. A Bíblia diz que o espírito está pronto. Então eu sou um espírito, um espírito vivificante. Eu sou um corpo governado por um espírito. Esse espírito tem alma, tá? O espírito é uma pessoa, então ele tem alma. Deus tem alma. A alma é mente, vontade e emoções. Só que a minha alma é do espírito. É uma coisa só. Só que no meu corpo existe a maturidade, o fator da maturidade. E na imaturidade existe a atitude pecaminosa ramartano. Na imaturidade. Então, estupro de um crente é uma imaturidade. Uma imaturidade, uma deformidade. Deus sendo o Deus que cria alguém. Como que alguém nasce deformado? Não, a gente está falando de poesia pré-adâmica. Eu estou falando da vida real pós-adâmica. A vida real até hoje. Deus, é Deus quem cria alguém. Todas as pessoas foram criadas por Deus. Beleza. Um defeito de Como fábrica. Como que essa pessoa nasce com uma síndrome? Porque essa pessoa, ela está dentro de um ambiente caído. No nosso corpo, os efeitos da natureza caída, e aqui eu acredito numa redenção da matéria, eu acredito que Deus quer usar os justos para redimir a terra, para curar a terra. Eu entendo que dentro de um ser renascido existe uma atrofia de vida. Por quê? Porque você pega um país ateu como Europa, um continente ateu, e você vai comparar ele, você vai perceber que, socialmente falando, temos mais contingente de pecado social no Brasil, sendo o país mais evangélico do mundo, do que na Europa, onde não precisa de Deus para não ser pecador. Então, a gente não pode atribuir ao Espírito e a Deus uma disfunção social de uma pessoa que é fruto de um lugar disfuncional. E aqui a gente está falando de comunidades, a gente está falando de pessoas que cresceram dentro de uma família mista, a gente está falando de pais separados, a gente está falando de pais alcoólatras, a gente está falando de abusos que começaram lá na infância. Só que a questão é que a gente não pode enfiar tudo num saco e achar que Deus não funcionou para esse cara. Não, Deus funcionou. Esse cara é salvo. Só que esse cara, humanamente, faltou humanidade na vida dele. Ele foi criado num lugar corrompido. A cultura social dele, o ambiente que ele está, afetou o jeito que ele age. Então, eu creio nessa perfeição. E aí, qual que é o papel meu como igreja? Crer que esse estuprador, tendo um encontro real com Jesus, pela exousia. A Bíblia diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes exousia para serem feitos filhos de Deus. O mistério da exousia é entender que a minha salvação, a minha nova natureza, ela toca toda a minha humanidade. A nova criação, as realidades da nova criação impactam cada célula do meu corpo, muda o meu sistema hormonal, impacta o meu sistema de crenças. Quando eu mudo o que eu penso, eu mudo o que eu sinto. Quando eu mudo o que eu sinto, os meus músculos eles relaxam. A minha tensão relaxa, a minha depressão vai embora. Porque a gente separa o homem em tudo, né? Isso é emocional, isso é espiritual, isso. Mas a gente está falando da mesma coisa. Quando eu estou falando do homem natural, eu estou falando do espírito que habita em mim. E aí tem questões que a gente faz afetado pelo homem natural que eu sou, mas que fez o espírito que habita em mim fazer junto. Então, esses dias no culto eu até falei, o dia que você xinga no trânsito, o dia que você deu a dedada no trânsito, o Espírito Santo não saiu fora, foi correr ali na esquina enquanto você estava brigando. Você deu uma dedada. Tá travando. Só que o herdeiro, enquanto ele é menino, ele age como menino. A gente tem que trocar a ideia de maldade, de pecado, de desgraça, de queda, pela expectativa de maturidade, entendendo que é possível amadurecer, é possível reduzir o estupro, é possível reduzir o alcoolismo. Tá, deixa eu entrar aí. Continua nesse raciocínio, mas vamos usar as palavras de Jesus agora. Existe sim, biblicamente, pecadinho e pecadão. Pecadinhos para a vida, pecadinhos para a morte.
Voltamos ao estuprador, ele é crente. O estuprador é vocacionado. O estuprador se vende publicamente como um homem que conheceu o Senhor. Onde se enquadra Mateus 7 dizendo, foi em teu nome que? Não, não foi em meu nome que. Eu não te conheci, né? A palavra ginosco que você usou para também definir a palavra neotestamentária grega usada para definir a intimidade com Deus e a intimidade sexual entre um homem e uma mulher. Não, não te conheci. Aparta-te de mim, vós que pratica a iniquidade, que eu também interpreto como um nível acima da vida pecaminosa. O pecado daquele que diz que nasceu de novo, na avaliação cristocêntrica, não está cometendo um pecado, ele está cometendo o pior tipo de maldade que um ser humano pode cometer, que é a maldade cometida debaixo do aval do suposto perdão que Deus já te deu. E em outro lugar, né, escandalizou um dos meus pequeninos. Oi? Saiu aqui. Espera aí, rapidinho. Travou. Espera aí, gente. Esperar o Cal voltar. Vocês estão me ouvindo? Cal voltou. Aí, Voltamos. Onde foi que eu parei? Mateus, quando você diz, eles vão dizer em teu nome e eles vão. Tá. Jesus vai... Então eu falei e estava travado já. Não foi no teu nome que, e Jesus Cristo disse, não foi no meu nome que vocês praticam a iniquidade, aparta-te de mim. Na minha interpretação, o pecado de quem se vende como quem nasceu de novo não é simplesmente pecado. É um nível acima do pecado e da própria maldade, porque é uma maldade praticada sob o slogan que eu fui amado, perdoado e sou dele, e ele é meu. Então, a iniquidade, na minha interpretação, ela é uma pós-graduação ao pecado, ela está um nível acima. Para mim, gente que não nasceu de novo não pratica a iniquidade. Só quem nasceu de novo é capaz de praticar a iniquidade, porque é a maldade praticada debaixo do slogan do perdão da religião. Em outro lugar, Jesus Cristo disse, se você escandalizar um dos meus pequeninos, e a palavra grega usada é montar uma armadilha. Se você montar uma armadilha para um pequeno que crê em mim, seria melhor você se matar logo. Seria melhor você amarrar uma pedra no teu pescoço e pular no mar. Então, meu esforço para entender o raciocínio, eu acho que eu estou entendendo um pouco do homem sem Deus, ainda não entendi o conceito de salvação, de ser salvo e ser eterno. Acho que a gente tem que fazer uma live extra. Mas do tipo assim, a questão da relação do evangelho com um cara nascido de novo, sendo o estuprador, porque há reverberações. Você, como um pai de família, sabe que há... Se você fosse Deus, o Cal fosse Deus, você sabe que como pai, o seu foco de misericórdia não seria apenas o agente da maldade contra o teu filho. Por isso que Cristo também diz, dá cabo logo da tua vida, tu mexeu com o filho meu. Então, por que o inferno é uma boa alegria, uma boa notícia? Porque a realidade do inferno faz parte da boa nova. Porque Deus, como um pai de família, tomou uma providência definitiva pela segurança dos seus. Para mim faz sentido nesse ambiente. Então, dentro da prática pecaminosa, que é uma prática de maldade, não é o dedo, não é o palavrão, não é o grito que você deu dentro do casamento. É assim, ó, é a maldade graduada, mestrada, doutorada, pós-graduada. É você viver sabendo que você está fazendo alguém morrer. A minha dificuldade de... esse cara não está reinando em vida. Ele está salvo. Ele só precisa, de alguma maneira, de ressignificação para ele entender quem ele é em Deus e passar a ter um controle maior da sua vida a partir
da realidade da nova criação e da sua nova natureza. É isso ou minha interpretação está errada? Quando você lê a Bíblia achando que o Novo Testamento começa em Mateus, você vai continuar pensando assim. O Novo Testamento não começa em Mateus. O Novo Testamento começa no derramamento do Espírito sobre toda a carne, na ressurreição de Cristo. Entenda que Jesus viveu debaixo da lei, era outro sacerdote, outro estatuto. Havia outro governo sobre a terra. Quando a Bíblia diz ali a respeito sobre apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, o problema não foi a iniquidade que eles fizeram. Foi a fome que eles não supriram, a visita que eles não fizeram. E aí eles perguntam, mas quando você teve fome, a gente te viu? Quando você estava nu? Quando eu estava preso e você não me visitou? E aí ele fala assim, quando você não fez para nenhum desses pequeninos, você não tem parte comigo. Então, entenda o seguinte, pecado não é o errado que você faz, irmão. Apaga isso da tua cabeça. Pecado é o certo que você não fez. A gente vai ser condenado pelo certo que a gente não fez. Isso é justiça. E o certo que você não fez é o errado que você praticou, voltando à lógica do Não, o estuprador. errado tanto faz. O errado só muda de título. Porque é muita hipocrisia a gente achar que iniquidade é eu pecar no transar e transar várias vezes. Ah, então agora um pecado repetido é iniquidade. Mas se eu fizer uma vez um pecado de cada categoria, não é iniquidade. Então a gente é muito hipócrita. Por quê? Porque se pecar me condena, não sobrou ninguém, irmão. Eu tenho atitude pecaminosa. Mas, por exemplo, voltando, peraí, é nesse último raciocínio seu. Você não é o que você faz. Como você não é o que você faz se você nasceu de novo e é participante da nova natureza? Por exemplo, o evangelho começa quando Jesus ascende. E como explicar a morte de Ananias e Safira depois da ascensão? Com a graça inaugurada. Eu creio que a Ananias e Safira só apontam para o poder que eu e você a gente tem e não sabe. Eu creio que a gente tem esse poder de juízo, a gente tem poder de condenação. As nossas palavras hoje têm poder de fechar o mercado. O nível da tua unção é o nível da tua autoridade sobre a terra. Existem pessoas que quando se levantam contra mim, eu libero palavras que essas pessoas elas voltam anos depois e pedem perdão. Por quê? Porque não toque no ungido do Senhor, toque em qualquer outra coisa. Mas existem pessoas que Deus ungiu. Deus ungiu. E aí, quando se levanta contra quem Deus ungiu, irmão, o fim é a tormenta. Eles vão ter que voltar. Por isso, as pessoas elas falam tanto mal de você que a única coisa que eu lembro é elas, irmão, se Deus ungiu o cara, não dê tua opinião furada sobre ele. Não, mas onde já se viu? Ele tá pegando pesado. Mas, irmão, Saul pegou pesado e nem por isso Davi enfiou a lança na cabeça dele. A questão é que esses evangélicos, eles vivem com a lança enfiada na cabeça dos ungidos. E estão mortos, porque o ungido não morre. A quem Deus ungiu. Então, eu entendo o seguinte, o cara que vai ouvir afastai-vos vós que praticais iniquidade, eu entendo que unção e salvação são duas coisas. Existem pessoas que são ungidas e não são salvas. Existem pessoas que são ungidas e vão abdicar da salvação. Aí a pergunta que Carl, então perde a salvação? Não, mas aí, Carl, é aqui o meu ponto de interrogação é aqui. Tem pessoas que foram ungidas, mas não foram salvas. Mas você defende que todos foram salvos, macho. Tá bom. São ungidas, mas não são eternas. Não nasceram de novo. Okay. Não nasceram de novo. Deus, ele faz chover sobre o justo e injusto. Há fidelidade de Deus para o justo e para o injusto. E o que eu entendo aqui? Existe um injusto que desfruta muito mais da fidelidade de Deus do que o renascido. Por quê? Porque é presente. Redenção é um presente para a humanidade. Não é um presente meritocrático para quem se converteu. Por isso tem muito crente, tem muita gente não crente que vive como se fosse crente. Vive tão bem, melhor ainda do que um crente.
Só que o problema não é viver na Terra melhor que um crente. A questão é eu estar investido de eternidade para me tornar imortal. É a imortalidade. Imortalidade não é salvação. A cruz, a redenção, crer que Deus ressuscitou Jesus entre os mortos, é eu me vestir de imortalidade. Uhum. Só que o ímpio, ele não tem imortalidade, mas ele já é salvo. Só que ele é salvo da perdição eterna. Ele estava condenado. Só que isso aqui, evangélico não aguenta. Eles travam. Eles engasgam. Por quê? Porque isso desconstrói um império inteiro de religião. Meu Deus. As pessoas, elas têm amuletos. E a partir do momento que ela escuta o que eu estou falando aqui, ela não sabe como pensar depois disso. Por quê? Porque tudo que ela pensa não foi ela que pensou. Alguém colocou dentro dela. Sim. Quando nós carregamos uma fé que o pai colocou, que o pastor colocou, a gente defende ela. Por isso que eu faço o evangelho ser agrotóxico. Eu não creio no evangelho que precisa ser defendido, irmão. Eu creio no evangelho que precisa ser proclamado. Todo evangelho que precisa ser defendido, ele não é evangelho. Então, aonde que a gente vai estar terminando aqui? Para mim, a coisa é muito mais real do que parece. É muito menos abstrato do que pregam. Uhum. E para mim são respostas que eu procurei a vida inteira. A vida inteira, deixa eu só contextualizar aqui, para o pessoal que está dentro do prédio assistindo o seriado e deu uma pausa para assistir a gente agora e está falando besteira aqui. Geração Nutella. Em primeiro lugar, vão trabalhar, fazer filho, ter família. Depois vocês comentam. Segundo, eu morei dos 4 anos aos 21 anos com mais de 8 mil pessoas que eram considerados verdadeiros lixos sociais. Eu morei com todos os disfuncionais possíveis de uma sociedade. E eu vi que a religião, que a meritocracia, a Bíblia diz que a lei não aperfeiçoa nada. Então entenda que a lei, ela é cosmética, ela te muda por fora, mas não te redime por dentro. A lei, ela não age nos teus instintos. E a proposta do evangelho de Paulo, por isso eu entendo que Deus ele teve que puxar Paulo lá, porque Pedro ficou no meio do caminho. A igreja evangélica do Brasil hoje é a igreja de Pedro. É de São Pedro. É uma igreja ainda que, conforme aqueles que estão falando, é a mesa que eles sentam. Cada mesa que eles sentam, eles falam outra coisa. Por isso chegou uma hora que Pedro viu e falou, putz, chegou a minha galera, vou ter que sair daqui. E ele sai dos gentios, e ali os gentios ficam azedos e falam, ô irmão, qual que é? Quando os caras não estão aqui, você está com a gente. Quando os caras vêm para cá, você sai da mesa. Só que eu sou da igreja de Paulo. E a igreja de Paulo é Romanos. E Romanos, leia a carta de Romanos como uma carta. A carta precisa ser lida do começo, meio e fim. Paulo ele começa a falar que existe uma luta interior, que existe o bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu não quero, isso eu faço. Só que daí chega no versículo 8, mas ele diz, por isso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação. O que pode condenar? Teu pecado? O que pode condenar? O estupro? Não. Então a questão no reino de Deus é onde estamos, não o que fazemos. E a Bíblia diz que ele é a videira verdadeira e uma vez que nós estamos nele... E se estamos, não fazemos e somos? Se estamos, não fazemos. E não, aí que eu se creio. Estamos nele, não nos tornamos e fazemos o diferente que praticávamos em Moisés? É essa igreja sem pecado que eu acredito. Mas se o cara está em pecado, velho, qual a lógica? A questão é que não é que ele está em pecado. Ele praticou um ato injusto, ele errou. Não chame erro de pecado. Todo pecado é um erro, mas nem todo erro é pecado. Nem todo erro é pecado. Erro é natural no processo de aprendizagem. Ninguém aprende sem errar. Só que demonizar o erro. Qual que é o problema do cara ter ficado bêbado? Não, Deus o livre, é Satanás, o diabo entrou. Irmão, o diabo só entra onde não tem Deus.
O diabo não entra onde você pecou. Se eu sou santuário de Deus e Deus habita em mim, sobra quantos demônios aqui dentro? Então as pessoas... Mas essa é a lógica. Assim, eu concordo em parte com o teu raciocínio espiritual e teológico. Mas se não tem demônio, foi habitado o Espírito Santo, padeiro produz pão. E gente santa produz santidade. Então não tem lógica a perpetuação do erro que não te define. O que define é onde você está e não o que você faz. Mas se eu estou, eu não mudo a prática. Eu não posso pedir para o padeiro consertar meu relógio, velho. O padeiro faz pão. Nisso o pecado faz pecado você. E o santo faz santidade. Por isso que Paulo ele falou, aquele que é nascido do Espírito, ele inclina, ele cogita, ele tem instintos para aquilo que é do Espírito. Aquele que é nascido da carne, é carne, ponto. Só que entenda que o estupro aqui, estamos falando de uma anomalia, a gente está falando de uma exceção. Eu não posso pegar o estupro e desconstruir tudo isso que você acabou de falar. Eu creio 100% no que você acabou de falar. Só que eu não posso falar que todo ser humano ele é deficiente porque existem deficientes. Não é normal alguém nascer deficiente. Não é normal no reino de Deus. Não, mas aqui ó, é igual o seu conceito bíblico de mundo. Eu não estou universalizando. Igual, por exemplo, a fala sua de mundo, mesmo que você diga que não é universalismo, é partir de um raciocínio universalista. Quando eu estou perguntando o que eu estou perguntando, eu não estou buscando universalizar. Então, vão ter situações, igual, por exemplo, meu filho é autista. Que parâmetro de arrependimento ele tem para ser um ser eterno, para ser filho de Deus, entende? Então, por exemplo, a partir do raciocínio teológico do qual eu participo, quando diz, e ele morreu por todos, e Deus amou o mundo de tal maneira, a mente da igreja primitiva era uma mente judaizante. Então, quem compôs, na grande maioria, o corpo místico de Cristo no primeiro século foram os judeus. Então, o judeu ele está preso a Atos 1:8. Por isso que Atos 1:8 queria quebrar esse raciocínio, voltando ao bapto, ao baptizo e o baptisma, né? Então, vocês receberão poder, revestidos, vocês serão baptizados pelo Espírito, né? Quando João Batista fala de batismo, ele usa geralmente baptisma. Quando os apóstolos usam batismo, eles usam baptizo, que é a consciência do batismo em Cristo Jesus. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Então, o batismo com o Espírito Santo, a reforma da estrutura existencial, moral e espiritual do ser humano, depois que ele participa da natureza de Deus por ação do Espírito Santo, ele quebra todas as suas fronteiras culturais, religiosas e preconceituosas. Vocês vão sair de Jerusalém e vocês vão para a Judéia, Samaria, confins da terra. E o judeu puro, ele dava uma crise, ele queria desmaiar, ele queria fingir que não ouviu. E dito e feito, por que o apóstolo Paulo se tornou o apóstolo abortivo, 13º na jogada? Porque os 12, quando Matias entrou, não quis obedecer à quebra dos paradigmas religiosos, políticos, culturais e teológicos. Ficaram em Jerusalém. E o Senhor levantou um cara mais aprovado e mais zeloso no judaísmo que os 12, que botou os 12 no bolso e chutou o pau da barraca da religião. E cumpriu a ordem de sair de Jerusalém, e a gente só está tendo essa live porque Paulo chutou o pau da barraca. Eu não sou judeu, você não é judeu. Então, por causa dele, o evangelho veio até nós, né? O evangelho chegou até nós. Até perdi a linha de raciocínio. O que é que eu estava falando aqui no início do negócio? É muito escravo comentando, irmão. Tem muito escravo comentando. Tem que desativar o comentário. Não, esquece essa galera, mano. O povo evangélico aí é difícil de escutar, irmão. Mas qual foi a minha linha? Vamos continuar tudo na merda, irmão. Não, cara, a riqueza é o nosso bate-papo. Deixa a galera aí de lado. A galera tem que aprender a comer peixe e não se engasgar com espinha. Evangélicos, se convertam. Mas o que eu estava dizendo no início, meu Deus? Por que eu comecei a falar? Mas vamos colocar lá, o Espírito Santo que convence o mundo do pecado. Tá. Lembrei.
Então, assim, a igreja cristã do primeiro século, a igreja primitiva, tinha o seu raciocínio judaizante. Então, quando foi usado o mundo na linguagem teológica, na confissão teológica que eu participo, se o mundo foi salvo, o mundo é salvo. Hermenêutico básico da minha confissão teológica. Mundo, na colocação dos primeiros escritores bíblicos, não é mais apenas para o povo hebreu, não é mais apenas para o judeu. Mundo não é a totalidade, a universalidade. Mundo é o que Deus prometeu a Israel, ele extrapolou para todas as nações. Agora, gentios, pagãos, serão salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus. Por exemplo, a ira de Jesus no mercado não é a ira do mercado em si, é a ira da promessa de Isaías, o profeta messiânico, o profeta que mais usou elementos de sombra para o fato. Jesus é o fato, e Isaías foi o que mais falou sobre a sombra, foi o mais que fez teologia no seu tempo, remetendo isso a Cristo. E ele foi usado pelo Espírito Santo para fazer uma promessa. Chegará o dia que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E a palavra povos é a palavra gentilidade. Será universal. Não é salvação de todos, todos salvos. É salvação para qualquer um que não tenha pedigree. Então, quando Jesus, como um judeu, ele vai para o templo adorar, o templo era subdividido em átrio do homem, átrio dos sacerdotes, átrio de Israel, santo dos santos, e a parte exterior que não era um átrio, era um tipo de calçada, que ficava ali perto do pórtico de Salomão. Então, o gentio que se convertia a Deus por meio do rito do judaísmo, ele tinha que obedecer às leis, o rito, cortar o prepúcio e fazer a circuncisão. Mesmo assim, ele não era um judeu de pedigree. Então, ele não podia entrar no templo, né? Havia um dizer no templo, uma placa, o gentio que passar daqui é responsável pela sua própria vida. O que isso queria dizer? Ou Deus mata ele ou a gente mata ele. Então, o que sobrava para o gentio convertido? A calçada, o pátio exterior, o pátio dos gentios. Então, quando Jesus, como judeu, vai adorar e vê o comércio, onde o comércio estava sendo feito? No pátio dos gentios. Então, se você prestar atenção na fala de Jesus, é uma ira social, não é uma ira pelo mercantilismo. O mercantilismo irritou ele, sem dúvida. Mas a ira de Jesus foi a exclusão. Ao pouco que sobrava aos pagãos, a religião tirou. Então a religião tem tudo. O templo é da religião. A igreja nunca teve templo. Galpão não é igreja. Galpão não é sinagoga. Galpão não é templo. Galpão era a oficina do Zé. Era a boate de striptease. Então, chamar o lugar de igreja é o maior absurdo. A igreja nunca foi lugar. Mas deixa isso aí para outra live. Então, quando Jesus vira a banca dos mercadores e chicoteia a negada, o que ele diz? Vocês não leram o que está escrito? 2 pontos. Abre aspas. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E a palavra grega usada ali para povos é gentilidade. Qualquer vagabundo. Por que eu sou pastor? Porque o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Toda carne, toda a humanidade? Não, toda carne, qualquer vagabundo que não tem pedigree. Então, eu acho que a gente tem que ter mais encontros. Eu estou disponível a entender tua mente teológica. Mas o meu raciocínio teológico é todos, não são todos. Porque se fossem todos, todos responderiam. O Senhor não vai... É a mesma discussão teológica de predestinação. O Senhor não vai predestinar um saco de lixo. Tem a dignidade na nossa existência? É óbvio. Fomos criados por Deus à imagem e à semelhança dele, ponto final. Mas só 3 seres humanos foram seres humanos originais. E aqui ninguém vai discordar disso. Jesus, Adão e Eva, os 3 que sabem existir em perfeito estado. Então, todo mundo que nasceu posterior a Adão nasceu com defeito de fábrica. E Jesus foi para a cruz para devolver esse estado de pureza. Mas se esse espírito foi derramado, esse estado de pureza foi derramado sobre todos no sacrifício da cruz, a
O fruto não salva, mas ele testifica o progresso dessa salvação. Seus filhos se parecem com você, isso é fato. Eles vão errar? Vão, mas se eles são evidências materiais que o Cal existe, que o Cal é bom, que o Cal é pai. Então, cara, um pedaço, assim, ó, quem não respondeu quer ainda morar no lixão, mesmo tendo atributos de sua dignidade divina. Então, do tipo assim, uma pessoa que obstinou-se em sua natureza caída, Tiago disse isso, que se torna terrena, animal e demoníaca, e rejeitou a participação na natureza de Deus que está disponível. Então eu concordo com você com um pouco do já, mas eu não concordo com você na aplicação dessa conquista, porque a aplicação dessa conquista nos faz participantes da natureza de Deus. E se nos faz participantes da natureza de Deus, há uma resposta óbvia, objetiva e crescente, imediata a essa questão, que não se torna só um erro de percurso, né? Então, assim, mergulhando um pouco naquela discussão nossa inicial da questão do batismo, eu não discordo de quase nada de você. Assim, na fala de ontem, a galera achou que você ia abolir os... É igual qualquer coisa, né? Você falou casamento, é igual dízimo, oferta, jejum, oração. Aquele que não encontrou significado, e aquilo que você falou foi extremamente revolucionário. Você é batizado numa pessoa. Então, a gente não tem como fugir disso, né? Em Atos 19, quando os apóstolos chegaram e eles não tinham as evidências de uma vida no Espírito, que era um caráter em Cristo, que era a fluidez dos dons do Espírito. Uai, vocês não foram batizados? O escândalo foi esse. Tipo assim, vocês estão parecendo pouco com o pai de vocês. O que está acontecendo? Não, a gente nem sabe que tem batismo em Jesus. A gente foi batizado em João. Ou seja, o batismo de João não é o batismo de Cristo. Você é batizado na pessoa. Você é batizado no proponente. Você é batizado no Cal. Você é batizado no Anderson. Você é batizado em Cristo. Você é batizado em Paulo, em Pedro, em Apolo. Lembra lá a discussão de Corinto? Foi Paulo que me batizou. Meu pedigree é melhor que o seu. Foi Pedro que me batizou e Paulo falou, o Senhor não me chamou para batizar, parem de me encher o saco. Eu fui chamado para pregar a boa nova com virtude e poder, e por aí vai. Então aquilo é espetacular. Eu estava lendo o texto aqui de Atos 19, falando sobre o batismo. Beleza, vocês não conhecem o batismo do Senhor? Batismo do Espírito Santo, não. Aí está escrito que eles foram batizados em nome do Senhor e impondo as mãos. Então aqui a gente vê dois atos conectados. O primeiro é o batismo, e aqui a gente concorda, irmão, batizando ou não, é só água. É igual a ceia, macho. Pá! Se você, irmão, colocou todo o poder nos elementos, deixa eu falar um negócio pra você. Você morre cada vez que você ceia. Não sei se você sabe isso. O carboidrato do pão te mata, e um litro de Del Valle tem 10 vezes mais açúcar que 2 litros de Coca-Cola. Então, tu celebra a ceia da morte. Olha que loucura. Então, o poder da ceia não é o seu elemento. O poder da ceia é o seu encontro. Se eu me encontrei com Cristo e isso não me faz me encontrar com o irmão, porque essa é a reclamação de 1 Coríntios 11. Você reúne para pior. Vocês entram num culto e saem pior do que entraram. Vocês estão mortos e celebram a morte. Ao ponto que tem vocês que se embriagam e tem gente passando fome. Que loucura que é essa? O caráter de vocês não mudou. Então a discussão de 1 Coríntios 11, irmão, não é se você viu pornografia ontem, é quem você se tornou. Então, olha só, se ceia é comer, ferrou, irmão. Se batismo é água, ferrou ainda mais. Entendeu? Então, assim, ó, tem gente colocando esperança naquela água, achando que ela vai nos dar uma nova natureza. Irmão, é só um símbolo, como o Cal bem falou. É só o cartório, macho. E o cartório não faz meu casamento. O cartório só dá uma identidade social para o meu casamento. Se eu chegar no banco e dizer, eu quero uma conta conjunta com a minha esposa, certidão de casamento, é para isso que serve. Para eu dar uma resposta social à unidade que o Espírito de Deus deu a mim e a ela.
Assim como o indivíduo tem CPF, seu CPF é sua identidade social, cara, o cartório é a identidade social de um casamento, mas não é o casamento. Então, assim, ó, parece apavorante, né? Ouvir isso, mas quando João Batista, em Marcos 1:8, falou sobre isso, olha, eu vos batizo com água. E ele usou a palavra grega batisma, ou seja, rito. É rito, ou você pode usar a mesma palavra bapto. Vou só dar um banho em vocês como um símbolo que vocês estão constrangidos, culpados, esperando uma boa nova. Porém, vem alguém depois de mim e batizará com o Espírito Santo. Aí já não é mais a palavra batisma, é a palavra batismo, baptizo, como o Cal falou. Tipo, você é o picles que tomou banho. Vai continuar o mesmo lixão de sempre. Eu sou o picles em conserva. Tua natureza entrou em mutação, ela foi devolvida para o estado de pureza que você tinha antes do pecado de Adão. Então, gente, esse encontro de hoje, para mim, foi muito bom. É desafiador porque tem que pensar, né? Então, eu boto meu ponto de discordância aí em 30%. Para mim, o Cal é uma das mentes mais revolucionárias, espiritualmente falando, dessa nação. A gente é, cara, amigo, discorda em muita coisa e concorda em muita coisa. Questões como essa, que na segunda fase dessa live a gente não concordou, eu analiso que, sei lá, para mim é uma problemática de terminologia. Não é que está errado no todo e nem está certo no todo. Mas eu acho que com os termos certos, assim como antes de ontem mesmo você falou que o Sabá te batizou em alguns ciclos, eu acho que sei lá, vai vir capacidades maiores de expor uma revelação pesada e profunda como essa, porque tira a gente da zona de conforto religiosa, né? Quem pensa não vive. Eu Então, fico assim, honrado. por isso que a reação da maioria é uma reação violenta, porque você devolveu o cérebro para a pessoa, né? E a religião tirou o cérebro da gente. Então a gente não consegue, cara, ter um papo desse em amor, tipo assim, ó, concordância não define o poder de uma aliança, de uma amizade, da nossa fé em Jesus, né? Mas você vê o tanto que a galera apavora, porque religião é previsível. Os caras querem dominar o teu raciocínio. Se o teu raciocínio não coube no controle do irmão, na rédea do irmão, o irmão enlouquece, né? Eu fico imaginando essas 800 pessoas presencialmente dentro do barracão, mano. Como é que eles estariam agora, velho? Muito louco, muito É louco. interessante. Eu queria aqui, primeiro, dizer para você, povo evangélico, aprenda um valor elementar da humanidade. Compreender não é concordar. Eu não quero que você concorde comigo, mas você tem obrigação de me compreender. Assim como eu tenho obrigação de te compreender. Por quê? Porque isso é respeito. E respeito é um direito humano de todo ser que existe. Custe o que custar no que ele pensar. O problema é que a religião ela transformou crente em crente, não crente em gente. Por isso que eles reagem assim. Mas olha que interessante. Quero deixar uma palavrinha aqui para essas 800 pessoas amadas. Cada comentário aqui é uma declaração documentada. Tá? Então, entenda que você é dona da sua língua, mas você não é dono das suas palavras. Existem palavras usurpadas que você pegou na prateleira de Deus, assim como você pode roubar na prateleira de um supermercado. As palavras não te pertencem. Então, você que documentou um comentário aqui, entenda que você precisa sustentar esse comentário. Uhum. Seja de uma calúnia, de uma difamação, seja de uma fermentação. E isso eu quero dizer, você vai colher nos seus negócios. Por quê? Porque todo ignorante ele resiste à verdade enquanto é interessante para ele a ignorância. Mas eu quero deixar profetizado aqui, você vai lembrar de mim naquele dia, no dia mau. Todo religioso chega na encruzilhada da crise, cedo ou tarde. O fim da lei é Cristo. Então, quanto mais você vive a lei, mais você vai chegar em Cristo. E o dia que você chegar em Cristo, falar, meu Deus, como assim, mano? Porque na religião a conta não fecha.
você não controla as suas circunstâncias. Você não controla o filho que vai crescer e virar maconheiro. Você não controla o teu marido, que hoje ele é teu marido lindo, maravilhoso, mas daqui 20 anos ele vai se apaixonar pela secretária. Você não controla o pastor, que hoje ele é inocente e amanhã ele vai dar um tombo em todo mundo na igreja e vai levar a igreja para ele embora. E aí você vai estar numa grande encruzilhada da crise, questionando tudo e todos. E eu quero que você lembre de mim. Lembre das minhas palavras. E aí eu vou te dizer, existe um caminho sobre modo mais excelente. E esse caminho é entender que salvação é um conhecimento. À medida que eu conheço, à medida que eu desfruto. À medida que eu conheço, à medida que eu desfruto. Então, a Bíblia diz, como crerão se não há quem pregue? Pregação é uma boa nova. A boa nova é o seguinte, chegar na prostituta e lembrar ela que ela é pura. Chegar no drogado e lembrar ele que ele é filho. Chegar no traficante e lembrar ele que ele é amado, que ele tem amor para dar. Porque fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das que não se veem. Eu tenho fé para enxergar na prostituta pura. Ela não tem, porque ela não tem fé. Então eu quero convocar vocês a trocar os olhos, as lentes, e começar a enxergar através do que Paulo falou. A ninguém mais olhei segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você realmente é um Espírito, e eu digo o seguinte, a maneira como se enxerga o seu mundo exterior revela o mundo interior que construíram dentro de você. Por isso que cada crítica que você fala mais sobre o que você pensa do que sobre o que eu penso. As suas críticas não falam sobre mim, falam sobre você quando você critica. Então, eu creio que nós estamos levantando uma geração de revolucionários. Por quê? Porque, cara, teologia para mim é fumaça, é nada. Teologia é nada. A Bíblia diz que pessoas são mais importantes que coisas, e a teologia nunca vai deixar de ser uma coisa, uma coisinha. Discussão teológica é nada. Por isso que eu amo o Anderson, amo o Vitor Azevedo, amo o René, que é de René Kivitz, amo o René Terra Nova, que não concordo com um monte de coisa, amo o Luiz Hermínio. Por quê? Porque eles estão acima de... É valor inestimável. Então a gente não pode perder o senso de quanto alguém vale por ser bloqueado pelo senso de quanto ele está louco nos seus pensamentos. Porque se eu, que sou irmão da fé, vocês falam isso de mim, o que vocês estão falando do macumbeiro da tua rua? É isso aí, cara. É uma vergonha. A gente precisa voltar à humanidade, irmão. Ser crente é ser humano. Ser divino é ser humano. Quanto mais humano eu for, na essência que eu fui criado para ser, mais divino eu me revelo. E o mundo vai conhecer. Então, cara, eu me sinto honrado porque você é, de fato, um amigo acima de qualquer ideia, entendeu? E eu vou te falar, Anderson, amanhã você vai conversar comigo e você tá ligado que é assim. E eu vou estar pensando já completamente diferente, porque eu não sou bobo. Eu não vivo no passado. E assim como a revelação é crescente, a glória sobre glória, daqui 10 anos vocês vão me ver falando outra coisa. Ué, mas você não falava isso? E eu vou falar, claro que eu falava. E qual o problema? Eu não sou refém das minhas declarações? Porque eu escrevo todas elas a lápis. E se você quer ser inteligente na vida, escreva as suas declarações, suas convicções a lápis. Para você não ter que viver borrado a vida inteira com aquela marca de caneta assim, que você tem que... Sabe caneta quando você não consegue apagar, você faz assim, ó. E aí... Mas sabe o que é mais triste, cara? É que o que é mais triste para mim é ver... Por isso que eu faço questão de deixar comentário aberto para que as pessoas se vejam no espelho. Isso é fruto do adestramento, cara, que a religião fez, né? Então, por exemplo, por que a gente é uma sociedade burra e bipolarizada? Politicamente, filosoficamente. A gente não consegue sentar e ouvir absolutamente nada que esteja fora do nosso controle. A religião odeia o que ela não consegue controlar. Cristãos adestrados odeiam quem eles não conseguem controlar. Então, é óbvio, por exemplo, quando a gente tem momentos socialmente tensos entre guerras políticas ou filosóficas de ícones da cultura pop e os líderes evangélicos, vamos boicotar a Natura, vamos boicotar Netflix, vamos boicotar tal coisa.
a gente tem que ver a enxurrada da ofensa, a cobrança do homem morto. Então, assim, se a gente não consegue, cara, respeitar o homem vivo, que é o irmão que deu uma resposta para Cristo, cara, o que a gente está fazendo com o homem morto? O homem que não deu uma resposta para o Senhor, né? Então, sei lá, assim, momentos como esse, eu faço questão de tê-los para poder elevar o nível de alguns e envergonhar ainda mais o nível de outros. Vocês não estão prontos, irmão, para uma vida cristã influenciativa. Vocês não estão prontos porque pregam aí 7 montes. Vocês não estão prontos porque vocês não conseguem ter uma conversa. Não Vocês consegue? não conseguem respeitar uma opinião. Vocês não conseguem parar meia hora para ouvir o contraditório sem xingar, ofender, ameaçar, condenar ao inferno. Isso é para nossa vergonha. Paulo não disse lá em 1 Coríntios 11? Para vossa vergonha. E, cara, eu deixei o pau torar para a gente poder fazer considerações no final. Cara, uma vergonha. 80% dos comentários de vocês, uma vergonha. E me envergonho até que vocês sejam meus seguidores e estejam aqui. Por favor, dê dislike e vai seguir aí qualquer outra coisa. Cara, eu não estou aqui produzindo conteúdo para esse tipo de comportamento animalesco, adâmico, caído, não, cara. Ó, pega o beco. Te amo, viu, mano? A gente se vê amanhã ou segunda-feira para finalizar aí os nossos dias de revolução espiritual. Eu queria só terminar deixando um texto de Gálatas 5, que diz, porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum, mas a fé energizada pelo amor. Irmão, Paulo está falando da mesma discussão antiga que a gente está falando hoje. A lei e a graça. Ah, você é da lei? Ah, eu sou da graça. E Paulo está falando assim, ó, liga o foda-se para isso aí. O que interessa é a fé energizada pelo amor. E essa fé eu me empenho todo dia, porque a fé sem amor é religião. E aqui os evangélicos, eles precisam de mais amor e menos fé. Estão buscando fé demais. Fé no monte, fé na campanha dos 7 dias de cabeçada na cruz. Irmão, é menos fé. Primeiro amor. Aí quando você tem amor, você começa a andar pela fé. Amém. E eu tenho um sonho, Anderson. Meu sonho é, de fato, colocar 100 homens, mulheres, homens, dentro de um quadrado. E a gente criar uma conferência chamada Conferência Sem Filtro. Desligar todos os aparelhos móveis celulares. E aí a gente chamar homens como você, Vitor Azevedo, todos os diferentes. E falar assim, irmão, pode subir lá e fala que você acredita. Chega de filtro, irmão. Chega. Eu não quero mais contornar o que eu creio. Mesmo que eu preciso selecionar o palco. Eu prefiro selecionar o palco do que subir num palco que eu preciso fazer de conta, irmão. Então, se eu preciso ligar no modo evangélico para conseguir comunicar com alguém, é porque eu estou no palco errado. E eu creio que a gente precisa levantar no Brasil hoje, urgentemente, um concílio. Que concílio? É 100 homens que entram no lugar, escutam o que cada um creu e façam sua síntese em casa. Melhorem o rebanho que eles foram confiados, melhorem o pastoreio do rebanho que Deus confiou para eles. Sabe, você não precisa concordar com nada comigo, porque isso não paga minhas contas. A melhor... se eu fosse você, eu encerrava por aí, mano. Assim, ó. Pau! Mas eu acredito que a minha estupidez faz a conta ficar atrasada. A minha ignorância atrasa minhas contas. Então eu preciso andar com sábios, eu preciso andar com pensadores, eu preciso andar com os diferentes, porque eu creio que o evangelho ele é a única ferramenta no mundo que consegue harmonizar as diferenças. Só o evangelho. Se você quer pertencer a algum lugar, você precisa se tornar igual ao lugar. O evangelho é o seguinte, a proposta dele é: você pode ser harmonizado com as diferenças. Esse é o reino de Deus sobre a terra. Nós nunca vamos ser igual ao Japão, nunca vou ser igual a um pastor da Singapura, nunca vou ser. Mas, na verdade, unidade não se cumpre na uniformidade. A unidade se revela na multiplicidade. E eu preciso dos diferentes.
Eu preciso de você. Você me completa. Você me revela. Quando eu somado a você, eu sou alguém outro. Eu sou alguém novo. Então eu creio que eu já fiz essa proposta para o Vitor Azevedo. A gente já tem costurado algumas coisas, mas é para ser assim, ó, ir num sítio emprestado, cada um leva seu kit de almoço, cada um lava seus talheres na bacia no final do almoço, faz 5 equipes lá que vão revezar a cozinha, e aí a gente fica 3 dias ali, ó, uma conferência sem filtro, não gravada, não transmitida, mas que a gente tem um acordo mútuo falando assim, não, pode subir lá e falar 40 minutos que você pensa. Um vai falar sobre o inferno, o outro vai falar sobre o batismo, o outro vai falar... E no final é o seguinte, faça suas conclusões e seja um bom pastor na sua cidade. A gente precisa alinhar o país, cara. A graça virou a visão celular dos nossos dias. Lembra que nós somos a igreja aos 12, a visão dos 12. Agora a visão da graça, irmão. Prostituiu, né? Você postou uma reflexão sobre coach, né? Teologia coach, ficou rígido novamente, né? Um negócio que era para ser um plus, uma ferramenta, mas um pincel para a gente pintar esse quadro, tá virando religiosidade, né? E vira dinheiro, né? Esse que é o mal. O evangelho que termina em dinheiro não é evangelho, irmão. O evangelho coleciona testemunhos. Eita. E eu só quero os testemunhos, mano. Só quero testemunho. Todos os dias aqui eu recebo gente, os teus seguidores aí, no meio dessa galera aí, tem muita gente de verdade escrevendo, falando assim, ó, tuas palavras são bálsamo, tuas palavras me trouxeram esperança, expectativa, me tiraram angústia. Meu marido é estrupador. Tô fechado em casa com as crianças, não consigo sair para fora porque ele quer me pegar. Só que é o seguinte, o estuprador já sabe que ele é estuprador, alguém precisa contar o que ele é, que ele não enxerga que ele é. Há dentro de todo ser humano um projeto original. E eu preciso chamar para fora. E dentro do estuprador eu preciso chamar o homem de Deus que está dentro dele e ele não sabe. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não de obras para que ninguém se glorie. Assim como obras não têm poder para salvar ninguém, obras não têm poder nenhum para condenar alguém. Por pior que seja a obra. Quanto mais moral a gente for, mais escandalizado a gente vai ficar com algumas obras. Em Cristo eu discordo. Sem Cristo eu concordo. Eu creio que as consequências, elas precisam ser em proporções diferentes. O problema do pecado é a consequência dele. E aí, para o estuprador, precisa a consequência da medida do estupro. Mas a gente não pode deixar o estupro estar acima de um ser humano. A gente não pode deixar nada estar acima do ser humano. Então, eu percebo a fala sobre estupro com outro teor do que a fala sobre mentira. Irmão, é tão abominável quanto você mentir em casa para seus filhos do que o cara que mexeu com os filhos como não devia. O homem estupra a criança abusando dela, aliciando. A mãe estupra mentindo. Mas são duas agressões contra a criança. Para mim, mais grave do que um pai aliciando uma criança é um pai saindo de casa e deixando a criança com a avó, divorciando de seus filhos. Divórcio devia ter uma consequência 10 vezes maior que o estupro. Eita! Porque é abandono de menores. Se você tem filho, irmão, enfia na tua cabeça que o divórcio não é teu direito mais. O direito humano de uma criança ter pais nunca pode ser roubado pelo direito humano de você achar que você pode ser feliz. Todo divórcio é tentativa de alguém querer ser feliz. Você não tem mais esse direito quando você tem filhos. Então a gente precisa começar a agir nas mesmas medidas quando a gente julga. E aí eu digo, cuidado com a tua medida. A medida que você mede, você será medido. Quando a pessoa... Eu sempre apareço com as pessoas com a ceia. Ó, vamos cear, tal. Só que a pessoa me puxa uma espada. E aí eu tenho que puxar a espada. Na medida que eu sou recebido, é a medida que eu correspondo. Então a gente precisa ser um pouquinho mais cauteloso nos nossos senso de condenação. Irmão, julgue à vontade.
Só não caia na besteira de condenar ninguém. Toda condenação, ela antecede é antecedido por um julgamento. E a Bíblia diz, julgue tudo. Jesus falou, julgue. Só Deus pode me julgar, tem que ser apagado da tatuagem que você fez. Qualquer pessoa pode te julgar porque você julga qualquer pessoa. Julgar é ter opinião sobre. Mas não caia na besteira de querer condenar ninguém. Condenação é uma sentença, não cabe a você. Sim. Não cabe a mim, não cabe à esposa que foi lesada, não cabe. Amigos evangélicos, não condenem. Isso vai pesar sobre o seu futuro, sobre seus filhos, isso vai voltar contra a tua casa. A vida é longa para a gente tomar algumas ações que a gente toma e não pensa. Então, pede perdão para Deus por seus comentários que você escreveu no ímpeto, se acalma, manda perdão em inbox para mim, eu vou só fazer um joinha, tá perdoado já antes aqui. Mas, a gente precisa emancipar o país para reis e sacerdotes. Uma igreja madura, uma igreja consistente, uma igreja que aguenta o tranco, uma igreja que aguenta o diferente, uma igreja que não esperneia. E obrigado que você faz parte desse arquiteto dessa igreja. Tamo junto, alemão. Te amo. Manda um beijo pra Aline. Tamo junto, mano. Valeu. Tchau. Falou, galera. Beijão. Vai ficar salva a live aqui, tá?